gente trouxe uma psicóloga para o programa. Na verdade, a Jéssica trouxe uma psicóloga para o programa, nossa produtora, para falar sobre inteligência emocional. Como separar a vida profissional do pessoal. E eu vou ser bem sincera para vocês, em algumas situações fica difícil, porque eu sou a Vanusa que sou aqui e sou a Vanusa que sou acolá e ali. Então, assim, eu coloco muito a verdade e, obviamente, a gente tem que saber lidar com algumas situações. Mas é muito gostoso você estar dentro de um meio e você poder ser essa verdade e você poder ser essa mesma pessoa também nesse campo pessoal. E, sinceramente, nossa psicóloga, cada dia que passa, tá mais difícil de você conviver com as pessoas. Eu sou de uma época que te cobrar algo não é te ofender, não é te machucar. É conversar com você, dialogar, ou até mesmo, cada um tem um jeito, né? O Ed tem um jeito, o Marcelo tem um jeito, o Vitor tem um jeito, o Diógenes tem outro, a Vanusa tem outro. Mas assim, a gente vai falar como é que a gente pode separar essa vida profissional da pessoal. Porque às vezes as pessoas não sabem interpretar o que é esse profissional do pessoal. E às vezes, por falta de conhecimento, levam para outro lado. Por que eu dei esse exemplo aqui? Porque é dentro do campo profissional. Aí eu fico imaginando, às vezes você vem com um problema de lá da sua casa. É algo pessoal. E você vem para sua segunda casa, que é o lado profissional. Aí sim, eu acredito que o problema que você tem lá, você não pode misturar com o lado profissional. Por isso que a gente também vai ter que tocar nessa inteligência emocional para abordar esse tema de uma forma extremamente inteligente e não misturar as coisas, né? Bom dia, minha linda. Gente, hoje eu tô aqui com essa maravilhosa, nossa querida Jéssica Mota, mesmo nome da nossa produtora, para conversar com a gente sobre esse assunto. Complicado, hein, para vocês psicólogos nos últimos tempos, não tem sido, não? Sim e não, porque também as pessoas estão buscando mais ajuda. Ai, que bom. Estão precisando de mais ajuda e estão buscando mais ajudas. Então, a resposta não tem como separar totalmente. A partir dessa percepção da gente entender que não tem como separar a vida, porque assim, psicologicamente falando, né, nós somos um ser em totalidade formado por várias partes. Sim. O que são essas partes? São as tarefas que a gente desempenha. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou profissional, né, e tantos outros papéis. Quando eu saio, não existe isso de eu sair de casa, entrar na empresa e não existe mais a Jéssica, os outros papéis. Eu carrego comigo as minhas preocupações, as minhas alegrias, todas as emoções que envolvem a minha vida. Você não é uma atriz, né? Nenhum ator. Não. Você vai ter uma vida real. Isso. E o que a gente percebe? E é uma segunda casa, né? Sim. O trabalho em si, ele historicamente, culturalmente, ele toma muita, assim, tem muito significado dentro da nossa vida. Então, tal que se eu lhe perguntar quem é você, Vanusa, uma das primeiras coisas que a pessoa pergunta é o papel profissional que você desempenha. Sim. Não é verdade? Então, assim, a gente não pode negligenciar a importância que o trabalho tem na nossa vida. Tá? Mas existem os outros papéis. Durante muito tempo, vendeu-se a ideia errada de que o melhor profissional era aquele que dava o sangue, a vida pela empresa, muitas vezes tendo que negligenciar as outras partes. Adoecendo, né? E é por isso que hoje dos maiores motivos de afastamento do trabalho são as doenças emocionais. E também foi algo que o próprio governo percebeu, né? O governo federal percebeu e, enfim, perceberam que tinha que ter psicólogo, né? Claro, é por dentro isso das empresas. É por isso que hoje as empresas elas se importam muito mais com o ambiente de trabalho, o cuidado, a saúde emocional dos seus colaboradores. Por quê? Porque elas percebem que uma pessoa que está mais feliz, no sentido de ter mais bem-estar emocional, elas conseguem produzir mais. Porque não existe eu entrar aqui e esquecer das minhas questões dentro de casa. Da mesma forma que quando eu vou para casa, eu também penso nas minhas pendências de trabalho, não é verdade? Nos meus desafios. E aí eu queria que você falasse sobre os pilares dessa inteligência emocional. Como é que a gente vai lidar tanto
em casa, como dentro do local de trabalho, nesses anos todos trabalhando no meio da comunicação, eu sei separar bem. Sei separar bem uma situação da outra. Obviamente, assim, você sabe ser profissional, você sabe cumprir aquele momento que você tem que fazer, sendo a profissional, mesmo sendo bem original, mesmo você sendo você diante daquela situação, mas você consegue saber separar. Aí eu queria que você falasse dos pilares. Sim, claro. Você até trazendo um pouco da fala, da sua história, das suas experiências, a gente percebe que durante a sua experiência você buscou o autoconhecimento de entender o que você queria para a sua vida, o que você não quer, né? Isso tem um pouco de autenticidade. E a autenticidade, a gente só consegue com muito autoconhecimento. Então, o primeiro pilar para que você entenda o que é a inteligência emocional e o que você precisa da inteligência emocional é entender quem você é. Né? Então, buscar essa autorreflexão. Né? Porque a nossa vida ela é tão automática que muitas vezes a gente não para pensar o que aconteceu no meu dia, o que aquilo ali significou para mim. Muitas vezes a gente busca mais se comparar, tipo assim, eu quero ser exatamente igual a Vanusa, mas não tem como ser igual a você, tá? E então é mais fácil eu buscar um padrão e tentar seguir do que olhar para mim e entender o que eu tenho de bom e o que eu preciso melhorar. Então o primeiro passo é esse autoconhecimento, essa autorreflexão. Até porque assim, como é que eu vou conseguir melhorar algo que eu não conheço? O segundo passo seria esse autogerenciamento, por exemplo. Quando eu olho para mim e entendo que eu preciso conciliar tantas partes da minha vida, eu tenho que entender qual é o meu limite no trabalho, o que está faltando em casa. Então, saber, quando eu paro para pensar os horários que eu preciso gerenciar, né, o meu tempo, a minha qualidade de vida, a minha espiritualidade, a minha saúde, eu preciso gerenciar isso para buscar um equilíbrio. Por mais que a nossa vida não seja linear, a gente deve estar buscando o tempo inteiro o máximo de equilíbrio possível. Você sabe que quando a gente fala de inteligência emocional e quando a gente fala dessa separação, que você mesmo falou que é quase impossível você separar. Não é saudável. Não é saudável. Aí vem o outro lado. As pessoas falam muito da inteligência emocional, como você aplicar a inteligência emocional dentro do seu trabalho. Quando, na verdade, muitas vezes você tem que levar essa inteligência emocional para dentro da sua casa. Porque o problema às vezes não está na sua casa vindo para a empresa. Pode ser da empresa para a sua casa, não pode? A melhor forma de falar é buscar inteligência emocional para mim, enquanto pessoa, e ser humano. Para os ambientes que e não para os ambientes. Inteligente. Né? Aí é inteligente. Porque a partir do momento em que eu... porque assim, quando a gente fala do termo de inteligência emocional, primeiro a gente tem que falar o que não é a inteligência emocional. Sim. O que se vendeu por muito tempo, que a pessoa que a gente entendia que era inteligente emocionalmente é aquela pessoa que não demonstrava as emoções, né? Um robô. Sim. Só que o nosso corpo, ele não perdoa, ele não mente. Por mais que muitas vezes você não expresse através de palavras, não se comunique, o seu corpo ele sente, então ele vai se manifestar através de uma dor, né? Através de uma atitude, as suas emoções. Então não tem como você mentir, né? Então a inteligência emocional não é negligenciar as suas emoções, é você saber reconhecer, validar as suas emoções e lidar melhor com isso. Quando eu digo que não dá para separar, é justamente isso de, beleza, eu estou aqui, eu estou passando por questões na minha vida pessoal, mas a minha inteligência emocional pode me possibilitar um controle de forma que isso não atrapalhe, né? Não atrapalhe as minhas outras funções dentro da vida. Porque os problemas eles podem acontecer em todos os ambientes que você passar. Então, assim, eu tinha até essa pergunta para fazer para você, inclusive uma pergunta da própria produção. Como você usar essa inteligência emocional dentro do seu local de trabalho? E aí eu gostei muito dessa sua resposta, porque é uma resposta que abrange tudo. Como você lidar com essa inteligência emocional para que você esteja dentro dos ambientes se sentindo bem e fazendo bem para os demais que ali estão. Exato. Por exemplo, quando eu entendo que eu sou um ser em totalidade, eu percebo que obviamente que vão ter momentos onde eu vou precisar me dedicar mais ao trabalho, existem momentos onde eu preciso dar mais atenção para a minha família, claro, mas eu preciso me cuidar. Não adianta eu me dedicar
totalmente ao meu trabalho e negligenciar a minha saúde. Se você vai chegar aqui e você não está bem da sua saúde, sei lá, com dor de cabeça, seu corpo não está bem, como é que você vai conseguir desempenhar suas funções? Verdade, muito interessante. E aí a gente entra numa outra parte que eu acho que também você vai tocar novamente num assunto interessante. Como você desenvolver essa inteligência emocional. Inclusive a gente já falou sobre assuntos assim aqui dentro do programa, e eu gosto muito da abordagem que você faz e como você fala sobre o assunto, porque de uma certa forma a gente vai tirar um pouco da mente das pessoas de que emoção é trabalhada assim de qualquer jeito, como se fosse um robô. E não é. Porque assim, de repente você pode ter passado por várias situações e você vai usar uma inteligência emocional para saber lidar com o que vem. Mas e quando você lida com situações ao qual muitas vezes essa inteligência emocional, que as pessoas pregam tanto, que é mais as pessoas do que o próprio profissional, talvez não venha a funcionar? Então assim, eu não sei nem como fazer essa pergunta. Existe um desenvolvimento dessa inteligência emocional? Existe, só que cada pessoa tem a sua forma de funcionar. Sim. Né? Então, não tem como eu pegar o seu manual e tentar aplicar na minha vida. Eu posso, obviamente, me inspirar no que você fez, me identificar e tentar adaptar a minha vida, mas Sim. não tentar fazer igual. É por isso que tantas pessoas sofrem. Cada um tem sua emoção. Exato. Então, né? E assim, a partir do momento em que eu me conheço e me gerencio, eu vou entender o que melhor funciona para a minha vida. Né? Sabe o que eu tenho percebido? E não é fácil. Não. Jéssica, eu tenho percebido que no mundo que nós estamos vivendo hoje, tanto pessoal como profissional, está existindo uma regra que são colocadas pelas pessoas de que você tem que ser como elas querem que você seja. Isso vai ser muito difícil de acontecer, porque cada um tem seu caráter, cada um tem sua personalidade, cada um tem a sua emoção. Você pode sim dar uma melhorada nessa emoção. Agora eu conheço pessoas que elas são altamente melhoradas na emoção, mas são altamente adoecidas. Por exemplo, elas não falam nada, elas não dizem nada, elas são extremamente caladas e são pessoas doentes. Doentes por dentro, são doentes, estão depressivas, estão ansiosas, estão estressadas. É justamente isso que você está falando. As pessoas estão pregando uma inteligência emocional ao ponto de você ter que se anular. Uhum. Isso tem acontecido? Vira um personagem, sim. Porque, obviamente, se você imagina que você convive com uma pessoa que tem um comportamento padrão, né, assim, adaptado ali àquele ambiente, é muito mais fácil, só que por dentro a pessoa está se adoecendo. Não é sustentável manter uma postura desse jeito. Em algum momento, essa pessoa ela vai sucumbir emocionalmente, porque não tem como eu ser um personagem o tempo inteiro. A gente percebe isso até nos reality shows, né? A pessoa começa ali com um padrão que talvez você entenda que vai vender mais, vai ser mais aceitável, mas em algum momento ela vai mostrar quem ela verdadeiramente é. E hoje tá uma coisa tão interessante que, assim, uma das coisas que eu observo, quando você chega num local, tem aquela pessoa que pega o telefone, eu vou fazer aqui um teatrinho. Oi, João! Pois é, pra tu pegar aquela mala lá, não sei aonde, não sei o que. Aí todo mundo olha assim, meu Deus, fala baixo, não sei o que, não sei o que. Aí já tem outra. Oi, João, tudo bem? Olha, tal. Quer dizer, cada um tem um jeito de ser. E isso, de uma certa forma, é muito complicado de você chegar e dizer, você tem que mudar, tem que ser diferente. Nem tudo é algo que realmente vai atrapalhar aquele convívio. É você talvez saber entender o que cada um representa ali. A empatia está no meio da história, sim. Que as pessoas confundem e levam para o pessoal sem entender que aquilo é profissional. Isso. A empatia é um dos pontos para a gente desenvolver a habilidade da inteligência emocional. Ninguém nasce perfeitamente com inteligência emocional. Você desenvolve isso. E se você for perceber no ambiente de trabalho, um dos maiores desafios são as relações interpessoais. Sim. Não só no trabalho, mas na vida, né? Por quê? Porque nós não paramos para nos cuidar e a partir do momento em que eu não me cuido, não me conheço e nem me respeito, por que eu vou te respeitar? Verdade. Uma pessoa que não tem inteligência emocional e não tem conhecimento das suas emoções, ela não vai nem conhecer, não vai identificar suas emoções e nem vai respeitar. Por exemplo, se eu percebo que tu não tá bem, eu vou dizer assim, você é fraca.
Ou às Porque, vezes por as que que eu pessoas- tenho que ser forte e você não? E você sabe que quando, pra gente finalizar, quando a gente entende como a gente separar, e você já deixou bem respondido aqui essa questão do pessoal e também do profissional e como usar essa inteligência emocional, o que a gente percebe também é que existem situações que as pessoas conhecem os seus limites, conhecem os seus comportamentos, conhecem como você age e às vezes tiram proveito dessa situação, né? Sim. E aí nessa hora, o importante é você usar essa inteligência emocional para não cair no manipulador, né? Até porque a inteligência emocional também é saber dizer não. Pronto, não aceitar tudo. Não aceitar tudo. Reconhecer os seus limites. Lá e cá, né? Não tem problema nenhum. Aí sim é saber separar o pessoal do profissional, E- não levando depois para E falta de entender empatia, que em algum né? momento você vai precisar, assim, dispor com alguém. Com certeza. Gostei. Essa foi a melhor entrevista. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você e caso se sentir essa dificuldade e não é nada pessoal, acho que é interessante procurar um profissional, né? Um Sim, psicólogo. sim, claro. Para se ajudar, né? Até para assim, a terapia ela é uma das possibilidades que facilitam o nosso autoconhecimento e o desenvolvimento de inteligência emocional. Muito bom, gostei. Quando a gente pensa num psicólogo dentro de uma empresa, ou quando a gente pensa em assuntos abordados com a emoção das pessoas ou com o lado da psicologia, é interessante que seja aplicado com quem já é funcionário da empresa ou é interessante que se traga o profissional para falar sobre o assunto? Depende da realidade da empresa, mas boa parte das empresas já entendem que é necessário um trabalho de um psicólogo integralmente na empresa. Sendo por conta psicólogo, né? Tantas demandas pessoais, as demandas profissionais, É muito interessante, gostei. tá bom? Obrigada. Qual é o teu Instagram? Jéssica Mota Negreiros, Olha @ aí, Jéssica Jéssica. Mota Negreiros. Quem quiser acompanhar meu trabalho pode me seguir. Muito bom. Tá Até bom? a próxima. Obrigada. Tá bom? Fica aqui com a gente. Gente, que legal, né? É sempre bom a gente estar conversando com profissionais que entendem sobre o assunto e a gente tem que saber qual profissional que a gente traz. Eu sempre digo que existem assuntos e assuntos. Tem assuntos que você vai abordar mais assim, porque tem muito a ver com a sua especialidade. Já tem outros que não casam tão bem. Por isso que tem tantos profissionais de psicologia que a gente traz para o programa e cada um domina mais e mais determinados assuntos. Isso é muito bom.